Café com Zaidan vem hoje aqui visitar o Grupo LIDE e é com João Dória, empresário, jornalista, ex-prefeito de São Paulo, ex-governador de São Paulo, e hoje estamos aqui com ele. Café com Zaidan aqui. João Dória, bom dia. Bom dia, Zaidan. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Me sinto privilegiado de estar conversando com você no Café com Zaidan, nós que somos amigos há tantos anos. E muito obrigado também por você ter feito a visita e a gravação dessa entrevista aqui na Casa LIDE, em São Paulo, na Avenida Faria Lima. Conta um pouco quem é João Dória e um pouco da sua trajetória empresarial e política também, né? Que foi uma trajetória política meteórica, né? Prefeito, já em seguida governador, mas São Paulo avançou muito com você. Conta um pouquinho quem é Obrigado, João Dória. Zaidan. Bem, eu tenho 65 anos, nasci aqui na capital de São Paulo, mas tenho sangue nordestino, sangue baiano. Meu pai nasceu em Salvador, na Bahia, emigrou para cá, pobre, com dificuldade, e São Paulo, como sempre, a terra da oportunidade, ofereceu ao meu pai condições não só de sobrevivência, como também para cumprir uma atividade, primeiro profissional, depois empresarial, e eu já nasci aqui na capital de São Paulo em dezembro de 1957. Meu pai nos deixou boas lições de trabalho e de dedicação. Ele depois foi para a vida pública, foi deputado federal pela Bahia, assim como o nosso bom e querido amigo Mário Covas, sobre o qual falávamos antes do início da entrevista, também foi cassado. Meu pai foi exilado em 64, ficou 10 anos fora do Brasil, eu fiquei 2 anos com ele no exílio e retornei depois, no final de 1966, ao Brasil. A situação da nossa vida, que tinha sido cômoda por conta do êxito do meu pai na atividade profissional e empresarial, mudou completamente. 10 anos de exílio, nós empobrecemos, meu pai vendeu todo o patrimônio, minha mãe teve que retornar comigo e com meu irmão Raul Zaidan ao Brasil, porque meu pai já não tinha condições de nos sustentar e nos manter no exterior. Ele não podia voltar, qualquer exilado que retornasse ao Brasil seria preso pela ditadura militar, que então governava o Brasil. E eu comecei a minha vida como office boy de uma agência de publicidade, perto ali da Avenida Paulista, aos 14 anos de idade. Comecei a trabalhar porque eu precisava ajudar minha mãe a pagar a conta de luz da minha casa. Eu não fui trabalhar porque precisava comprar tênis, bola de futebol ou pagar o meu lazer. Eu fui trabalhar porque eu sentia a tristeza da minha mãe de não conseguir sequer pagar a conta de luz ou comprar um botijão de gás ou comprar carne para os seus 2 filhos. Uma fase muito dura, muito difícil da nossa vida. E aí foi o aprendizado do trabalho, da dificuldade, da falta de recurso, a falta de dinheiro, mas é um ensinamento, a dificuldade ensina você. Você viveu isso também, de certa maneira, na sua vida pessoal, provavelmente muitos que estão nos assistindo Pais aqui, libaneses, também, né? Imigrantes libaneses. Migraram para cá também com dificuldade. Quase todos os migrantes que vieram para o Brasil vieram com dificuldade. Foram poucos os que vieram com recursos. Muitos viviam, inclusive, o sofrimento do período da Segunda Guerra, ou do pós-guerra, como a comunidade judaica e outras que para cá vieram. E construí minha vida com trabalho, com dedicação. De profissional, tornei empresário, e aí tomei a decisão, em 2016, de vir para a política e disputar a Prefeitura de São Paulo. Me filiei ao PSDB, aliás, fui filiado durante 22 anos ao PSDB, por inspiração de Mário Covas, de Franco Montoro e Fernando Henrique Cardoso. Eu não me filiei ao PSDB para ser candidato, me filiei porque eu gostava desses 3 personagens, a quem dediquei amizade, ao Fernando Henrique ainda dedico, felizmente ainda o temos aqui entre nós, e com isso me tornei candidato ao PSDB em 2016, aí uma outra história, começa a minha história na vida política. Então vamos falar de política, já que você entrou na política. A experiência que você teve na política. Você é um empresário bem-sucedido, fundador do Grupo LIDE, que por sinal está fazendo 20 anos esse ano, e que veio por que te levou a adentrar na política? É uma boa pergunta. Aliás, queria aproveitar a oportunidade, eu vou dar para você o livro que um grande jornalista, Thales Guaraci, escreveu recentemente. Thales Guaraci foi editor da revista Veja, que é a maior revista semanal do país, aliás, a maior revista semanal da América Latina. João Dória, aqui, o poder da transformação,
eu posso recomendar porque não sou o autor do livro, e sim o retratado pelo livro. E falando em retrato, aqui temos uma foto. Nós estamos, mais uma vez, aqui falando do nosso bom e comum amigo Mário Covas. Eu queria mostrar aqui a foto com o Mário, a quem eu servi, inclusive, como secretário de Turismo. E eu falava do Mário Covas e do Fernando Henrique. Está aqui os dois, Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso. Eu, nesse momento, era secretário do Mário Covas, secretário de Turismo do Mário Covas. E foi a inauguração do auditório Elis Regina, no AMB, que nós construímos. Isso foi em 1982. Aqui o outro personagem que eu me referi, também na política, por quem tenho gratíssima memória, André Franco Montoro, governador do estado de São Paulo. E aqui você vai ver também outras, não só histórias, mas personagens que moldaram a minha vida, começar pelo meu pai e minha mãe. Você vai ver aqui a foto do meu pai e da minha mãe. Vou pedir para a Letícia também fazer uma foto aqui nossa, para depois mandar para o nosso James Rubio. E aqui você... É sempre bom uma história bem ilustrada, né, Zaidan? Trajetória bonita, né? Aqui você, aqui embaixo, mais recente, com o presidente Michel Temer. E a então primeira-ministra Angela Merkel, da Alemanha, numa visita que fizemos a ela em Berlim, na Alemanha, quando o presidente Temer presidiu o Brasil. Aqui o ex-presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, também um bom amigo, hoje não mais presidente, hoje ex-presidente da Colômbia. Aqui o célebre diretor James Cameron, que dirigiu o Avatar, as duas versões do Avatar. Ele está aqui, ele veio ao Brasil, aliás, é meu convite para um fórum de meio ambiente em Manaus. Aqui o grande fotógrafo, talvez o melhor fotógrafo do mundo nesse momento, Sebastião Salgado. Sebastião Salgado. E a sua esposa Lélia e a minha esposa Bia. Bia está aqui no canto, é a loira, a Lélia, Sebastião Salgado e eu. E o livro, você que está nos assistindo, você pode ter acesso ao livro pelas plataformas do Mercado Livre, da Amazon, ou na livraria mais próxima. Eu tomo a liberdade até de falar isso, porque eu doei todos os meus direitos para as obras do padre Júlio Lancelotti, na Pastoral da Rua, aqui em São Paulo. Então, cada livro vendido, o que caberia a mim, vai para o padre Lancelotti, para as obras que ele realiza em prol das pessoas em situação de rua aqui em São Paulo. Eu fiz aqui uma dedicatória a você. Aí conta-se, mostrar aqui a dedicatória ao meu amigo Zaidan, que está aqui, ao meu querido amigo Zaidan, com estima e admiração. Muito obrigado. É exatamente o que eu tenho por você. Amizade, estima e admiração. Obrigado. Obrigado, Zaidan. E ao longo Vou ler com carinho. Da minha vida empresarial, eu tive aprendizados importantes, primeiro profissional e depois empresarial. Primeiro, a dedicação. Seja dedicado, seja focado naquilo que você faz e tenha paixão por aquilo a que você se dedica. Pessoas que não têm paixão por aquilo que fazem não são bem-sucedidas. Se você quer ser jornalista, tenha paixão pelo jornalismo. Se você quer ser um empresário da área imobiliária, da área de construção civil, ou se você quiser ser um grande atleta, dedique-se, se apaixone. Isso fará de você um grande atleta, um grande empresário, um grande construtor, um grande jornalista. Foi a primeira grande lição que eu aprendi na vida profissional e na vida empresarial. Como empresário, muito sucesso, né? O Grupo LID fazendo 20 anos esse ano, né? Muito sucesso, participei quando o Romeu Thoma era vivo, ainda senador, fui com ele, ele me convidou, sabe? Eu chamava de grande puro sangue árabe, assim como chama o Michel Temer, né? Passo o zap para o Michel Temer, bom dia, grande puro sangue árabe, né? Brincadeira que a gente faz. São duas grandes figuras, Thoma que já se foi e Temer que segue conosco, e bem. Exatamente, bem ainda, é um ícone na política, né? Uma pessoa muito centrada, né? Muito correta. Extremamente. Sabe? Muito correta. Os dois. Né? Os dois. Vou fazer referência sempre. Aqui, o Thoma muitas vezes, o meu Thoma muitas vezes foi injustiçado com colocações equivocadas de pessoas extremadas que não conheciam as suas qualidades, dadas as circunstâncias em que ele atuou como delegado em São Paulo. Eu sou testemunha da forma com que ele tratou meu pai, que naquele momento era um exilado político, era um execrado na política,
e ele tratou meu pai com dignidade, com respeito, assim como várias outras pessoas que também foram vítimas da ditadura militar, ao contrário do que se dizia a respeito dele. Portanto, eu tenho testemunho familiar e pessoal em relação o Lula ao o meu respeitava também, porque ele tratou o Lula muito bem com respeito quando também, claro, o Lula foi diante de uma foi preso. circunstância Exatamente. de exceção, lamentável e condenável da ditadura militar, mas ele sempre tratou as pessoas com respeito. Como Michel Temer, aliás, também. Agora, essa veia política, como é que você adentrou na política? Alguém te convidou? O que aconteceu que você falou, pô, sou empresário e agora eu vou para a política? E bem sucedido, hein? Obrigado. Você deu 2 tiros certos, né? Obrigado. E venci 2 eleições difíceis para a Prefeitura de São Paulo. Em 2016, venci Fernando Haddad, que era prefeito da capital de São Paulo, e também outros bons candidatos, Luiz Erundina, Marta Suplicy, Celso Russomano, que eram candidatos favoritos. Na época. E o Fernando Haddad, que era prefeito, e Lula, que o apoiava naquele momento. Então, foi uma campanha dura, difícil, mas vitoriosa para nós e republicana na transição. Eu tratei com muito respeito Fernando Haddad no processo de transição. Eu nunca fiz de adversários políticos inimigos. A campanha, muitas vezes, dura, como toda campanha é, mas nunca trate o seu adversário depois da eleição como um inimigo. Assim como num jogo de futebol, eu que gosto de jogar bola, nunca tratei um adversário do futebol como inimigo, e sim como um adversário circunstancial de um jogo, de um torneio, de uma partida. E eu tomei a decisão, Zaidan, de ir para a política, inspirado em meu pai, que foi político, foi deputado federal pelo Partido Democrata Cristão, e por André Franco Montoro, que era o presidente do PDC, do Partido Democrata Cristão, e que foi um grande incentivador para a minha própria vida na política. Ao lado disso, também 2 referências. O próprio Mário Covas, nosso bom e querido amigo que está lá em cima nos assistindo, e Geraldo Alckmin, que, como amigo e ex-governador de São Paulo, também incentivou o meu ingresso na vida pública. Então, a essas pessoas, somando a figura de Fernando Henrique Cardoso, eu devo muito o meu ingresso na vida pública e o fato de ter disputado e vencido 2 difíceis eleições, para governador em 2018, governador do estado de São Paulo, e para prefeito em 2016, também aqui na capital de São Paulo. Dória, a sua experiência na política, uma carreira meteórica, foi boa ou foi ruim? Foi muito boa, Zaidan. E falo isso com orgulho. Primeiro, pelo aprendizado. A política ensina. Ela tem o seu desgaste, como toda a atividade pública, mas ela tem grandes ensinamentos. Eu entrei na vida pública como um liberal econômico, saí como um liberal social. Fizemos boas gestões à frente da Prefeitura de São Paulo e à frente do governo do Estado de São Paulo. E sabe por quê? Eu compus boa equipe. Boa equipe na Prefeitura, boa equipe no governo de São Paulo, não roubamos o dinheiro público, administramos com cuidado, com zelo, fizemos transformações importantes na capital de São Paulo, com as concessões do Parque do Ibirapuera, do Estádio do Pacaembu, do AMB, fizemos transformações com o maior programa de asfalto, chamado Asfalto Novo, que São Paulo já viu, e agora eu espero que o atual prefeito Ricardo Nunes está iniciando um programa também vigoroso. Eu desejo até que seja maior do que aquele que Bruno Covas e eu fizemos. O Bruno era o nosso vice-prefeito. E transformações também realizadas na educação. O maior número de creches construídas em São Paulo foi na nossa gestão. Tínhamos um grande secretário de educação à época que contribuiu muito para que a implantação, o Alexandre Schneider, que aliás foi secretário também do Gilberto Kassab, que falava já a respeito dele recentemente. E graças ao Alexandre Schneider fizemos o maior número de creches públicas da história de São Paulo. Apenas para citar alguns highlights, alguns pontos de destaque. No governo do Estado de São Paulo, saímos de 217 escolas de tempo integral para 2.200 escolas de tempo integral, com 8 horas aula, 5 refeições dia, escolas digitais com computadores, com tablets, com internet rápida, escolas todas elas reformadas. Aproveitamos o período da pandemia para reformar as escolas públicas. De novo, um grande secretário, Rocieli Soares. Olha a diferença que faz uma boa equipe ao seu lado. Trouxemos a vacina, salvamos milhões de vidas no Brasil, não apenas em São Paulo, mas em todo o país, 124 milhões de doses da vacina do Butantan, para salvar o Brasil da Covid-19, e conseguimos salvar muitas vidas. Apesar do embate
com o então governo, que tinha uma postura equivocada. Uma visão totalmente diferente. Contra a vida. Eu não quero nem me referir nominalmente a ninguém, mas olhando aqui apenas um registro do passado. Fizemos transformações também com a reforma tributária, a reforma fiscal do Estado e a reforma da Previdência. Colocamos no caixa mais de 50 bilhões de reais e entregamos ao atual governador Tarcísio Gomes de Freitas 34 bilhões de reais em caixa. Isso tem permitido, e 8 mil obras em execução, tem permitido ao governador Tarcísio fazer uma gestão dinâmica e, a meu ver, correta, à frente do governo do Estado de São Paulo. Entregamos o Museu do Ipiranga, que estava há 7 anos parado. Hoje é um museu de referência na América Latina. A beleza de museu, você que está nos assistindo aqui no Café com Zaidan e ainda não foi ao museu, leve o seu filho, leve o seu ou os seus netos e você vai ver um museu que você terá orgulho de ter visitado. E entre outras obras, despoluímos o Rio Pinheiros, que há 62 anos era um rio poluído. Muitos prometeram, ninguém pôde cumprir. Eu não quero avaliar o porquê, nem as razões, mas eu prometi cumprir. Entreguei o Rio Pinheiros limpo e despoluído para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, para a população paulistana, e ainda 2 parques, um com o nome de Bruno Covas e um com o nome de André Franco Montoro. São os 2 parques lineares com 2 ciclovias, com cafés, com restaurantes e com o rio limpo e despoluído e sem cheiro. E hoje milhares de pessoas utilizam diariamente para suas caminhadas, seus passeios e para a prática também da bicicleta e do biking. Então, muito orgulho daquilo que fizemos no governo de São Paulo e na prefeitura de São Paulo. E os bons ensinamentos. Você, quando vai ao governo, Zaidan, você pode acertar e pode errar. Faz parte do jogo. Melhor se você acerta mais do que erra. E foi a circunstância do nosso governo, tanto na prefeitura quanto à frente do Estado. Dos erros, o aprendizado e a capacidade de reagir rapidamente para corrigir as falhas. E os acertos, cumprimos a nossa obrigação. Você elege um prefeito e elege um governador para que sejam bons prefeitos e bons governadores. E eu acho que eu não frustrei a população de São Paulo. Tem uma pergunta que eu não posso calar. Porque você foi, para mim, do meu ponto de vista, foi um dos melhores governadores de São Paulo. Já pegou um estado numa situação de pandemia que viveu o mundo e foi firme, tá? Foi criticado por muita gente, porque você fechou isso, fechou aquilo, mas você estava salvando vida naquele momento. Tá? Por que não continuou? Por que você não continuou? Porque eu via você um empresário, vejo você um empresário bem-sucedido e um governador exitoso. Por que não continuou para presidente? Zaidan, eu disputei 3 prévias do PSDB, onde eu estava filiado. Hoje não sou filiado mais a nenhum partido. Sem mágoa, sem ressentimento, mas me desliguei completamente da política. Eu venci as prévias para a Prefeitura de São Paulo, disputei pelo PSDB e venci as eleições para a Prefeitura em 2016. Disputei as prévias do PSDB para o governo do Estado, venci as prévias e venci a eleição, me tornei governador pelo PSDB em 2018. Disputei as prévias e venci as prévias do PSDB em 2022 e o partido não quis que eu fosse candidato pelo PSDB. Aquilo me criou uma profunda frustração e principalmente uma tristeza, porque quando você tem um processo democrático pelo voto direto dos filiados, por isso chama-se prévia ou primárias, você há que respeitar a decisão do eleitor e não foi respeitada essa decisão. Eu não falei mal de ninguém, não critiquei ninguém, não acusei ninguém, mas dado essas circunstâncias, me desliguei da política. Se aquilo que... Frustrado ou não? Naquele momento, sim. Hoje, não. Eu não guardo mágoas do passado, guardo as boas lembranças. Aliás, minha recomendação a você que nos assiste aqui no Café com Zaidan, nunca guarde mágoa no coração. Guarde os bons fatos, as boas memórias, a memória afetiva das pessoas, da família, dos lugares que você visitou, dos bons momentos que você passou. Esqueça os momentos mais tristes, os momentos de injustiça, os momentos de fracasso e principalmente os momentos de perdas. Trate de colocar no seu coração apenas os bons momentos. E é assim que eu sigo a minha vida, hoje fora da política, não vou voltar para a política, não me candidato mais. Você é novo ainda? Pela sua generosidade, sim, mas tenho 65 anos.
me sinto bem física e mentalmente, mas de volta ao setor privado, de onde saí e da onde quero permanecer meus próximos anos. Eu quero trabalhar pelo menos até os 95 anos. Eu lembro de Pedro Tobias, quando você foi candidato a governador. Eu falava sempre com Pedro Tobias, Patrício, médico, né? Eu olhava o Pedro Tobias como meu avô Estadual e presidente do PSDB. Shukri Zaidan, né? Também médico, né? E o Pedro Tobias era parecido, assim, a mesma fala, né? Fala, não, PSDB tem candidato, e o candidato é do PSDB. Não adianta vir com outro nome. É do PSDB. Ele é muito firme, continua, ele segue a sua vida em Bauru, aqui em São Paulo, uma grande figura. Pedro Tobias foi deputado estadual, reeleito várias vezes, presidente estadual do PSDB. Mas, João, como você avalia o momento atual da economia do Brasil? Um bom momento, eu avalio com discernimento e com justiça. Fernando Haddad tem sido um bom ministro da Economia, primeiro pela boa prática do diálogo, do entendimento com os setores produtivos. Ele não foi impositivo nas suas ideias, ele foi compartilhador dos seus princípios, preparou o arcabouço fiscal, breve será votado na Câmara Federal, acredito que favoravelmente. Construiu também uma relação de diálogo com o Banco Central, ao invés de fazer o enfrentamento, o emparedamento de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ele foi dentro da linha do diálogo, acertadamente. Construiu também uma boa relação com Simone Tebet, ministra do Planejamento. Estabeleceu princípios básicos de evitar gastar mais do que se arrecada. Isso é um princípio basilar para você conter a inflação, é não gastar mais do que aquilo que se arrecada. E construiu também a reforma fiscal, que agora, nas próximas semanas, será votado em caráter final, conclusivo, pelo Senado Federal, depois de ter sido votado pela Câmara. Então, a economia, a meu ver, vai bem, construtivamente e até aqui com uma boa liderança de Fernando Haddad. Qual a sua visão de futuro para o país daqui a uns 10 anos? Como você vê o país? Bom, eu gostaria que o Brasil fosse um outro país, mais justo, mais solidário, sem miséria. Pobreza existirá. Até nos Estados Unidos da América há pobreza. Mas a miséria é inaceitável. Pessoas com fome, pessoas sem teto, pessoas que padecem e morrem nas ruas ou morrem de fome, isso é inaceitável no Brasil. Eu espero que em 10 anos isso não mais exista e que os jovens brasileiros passem a ter orgulho e não vergonha do seu país. E passem a ter orgulho para estudarem aqui ou mesmo estudarem fora, mas retornarem ao Brasil para ajudar a fazer do Brasil um país próspero e um país admirável internacionalmente. Bem rapidinho, um minuto, você consolidou o LEAD 20 anos e agora está abrindo o LEAD em outros países. Qual o objetivo? Expandir uma boa ideia. O LEAD hoje já está em 17 dos 27 estados brasileiros, está em todas as regiões do país. Com 20 anos, é a maior instituição que agrega empresários e empresárias no Brasil. Isso não implica em nenhum demérito à Confederação Nacional de Indústrias, CNC, ou Federação Nacional do Comércio, mas o LEAD hoje, com mais de 4 mil filiados, é uma instituição sólida, consistente e respeitada. E expandiu as suas atividades para o exterior. Inauguramos recentemente a nossa 15ª unidade em Dubai, nos Emirados Árabes. Agora, no próximo mês de novembro, vamos para a 16ª em Riad, na Arábia Saudita, e aonde o LEAD localmente trabalha não só para a integração bilateral do Brasil com o país onde ele está, mas também pela integração empresarial onde ele atua. É um modelo brasileiro, Zaidan. Nós não copiamos nada, isso não veio inspirado em nenhuma empresa, instituição ou modelo, foi criado aqui no Brasil e, ao contrário, passou a ser uma referência copiada no Brasil e fora do Brasil, o que só nos alegra, por sinal. Muito obrigado. João Dória Júnior conosco aqui no LEAD. Vamos aqui o nosso café com Zaidan. Saúde a todos vocês, felicidade e que a vida seja para você também um campo de felicidade e conquistas. Para você, Zaidan, meu amigo querido. Para você também, João. Grande abraço.